Hoje é dia de atender a pedidos e a falar um pouco de citações e de referências. Um assunto que parece simples, mas que não é tão simples assim. Mas antes, se você não é inscrito, clique aí embaixo, se inscreva no canal e aperte também o sininho das notificações para não ficar fora de nenhum novo vídeo. Lembre-se que aqui a pesquisa é sem mistério. Bem-vindos de volta a esse mundo da pesquisa, que é tão cheio de detalhes e de regras que às vezes a gente se perde mesmo. Por isso eu vou falar hoje sobre referências e sobre citações, para a gente entender um pouco melhor do que é uma coisa e do que é outra e entender que eles devem ser um par perfeito, um marido e mulher. Eles devem casar direitinho porque o número de citações que você tem no trabalho tem que ser o número de referências que você vai ter lá no final dele também. As citações são aquelas informações que aparecem ao longo do meu texto informando a respeito de uma determinada obra ou de um determinado autor que eu utilizei para construir as minhas ideias. As citações elas aparecem ao longo do trabalho como um todo, mas principalmente em algumas partes. Na fase de contextualização e problematização da sua introdução, no seu referencial teórico muito, na metodologia, na parte que você explica o método e depois quando você está apresentando a discussão dos seus trabalhos. É aí que você cita muita gente, é importante que você faça isso para você conseguir associar o seu trabalho ao que tem acontecido de forma geral no mundo científico. Sobre citação, tem duas coisas que a gente precisa falar. A primeira delas é a forma de colocar uma citação no corpo corrente do seu texto. E a gente tem duas formas válidas. Uma que a gente chama de autor-data e a outra que a gente chama de entrada numérica. O autor-data é quando ao final de um parágrafo que você utilizou ali para construir a sua ideia, você coloca entre parênteses o sobrenome daquele autor e logo em seguida o ano da publicação do texto dele. E a outra entrada é aquela entrada que a gente chama de entrada numérica, onde ao final desse parágrafo que você utilizou uma ideia, vai aparecer um número entre parênteses, normalmente pequenininho, colocado em sobrescrito, um pouco acima do texto. Essas são as duas formas que eu tenho de fazer uma citação indicando de quem é aquela obra. Pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, você pode escolher uma forma ou outra para apresentar no seu trabalho. Agora, fique atento a se o local onde você estuda possui um manual próprio que indique que você utilize uma das formas. Se ele não indicar, você tem essa liberdade de escolher a forma de citação por autor-data ou a forma de citação por entrada numérica. Uma coisa que você deve ficar muito atento é que essa citação, seja por autor-data ou seja por entrada numérica, tem que ser coerente e bater direitinho com o seu capítulo de referências que vai lá no final do seu trabalho. Outra coisa que você deve ficar atento em relação às citações, e eu já disse isso em outros vídeos, é a forma de escrever, que vai gerar uma citação direta ou uma citação indireta. A citação direta é aquela que você copia literalmente o texto do autor que você está consultando e coloca no seu texto. Tem algumas regras para você fazer isso. Essa citação ela deve aparecer a 4 centímetros da margem esquerda do seu trabalho, ela deve ter uma letra menor do que o corpo do seu trabalho e ela deve ficar em espaço simples, como esse exemplo que está aparecendo para vocês aí na tela. E aí lá no final você coloca o autor ou a data ou o número representando qual autor é esse lá nas suas referências. O outro tipo de citação é a citação indireta, que inclusive é a que eu faço sugestão que você mais utiliza no seu trabalho, que é aquela que você lê uma determinada obra ou um pedaço de uma determinada obra, faz a sua interpretação e escreve sobre aquilo. Então isso é uma interpretação sua sobre uma determinada obra. Você não está copiando diretamente o que o outro autor escreveu. Isso é muito importante porque você respeita o outro autor que fez a produção e ao mesmo tempo você manifesta da sua forma de expressão. Como é que isso funciona? A melhor forma de fazer isso é você fazer a leitura desse artigo, ou desse livro, ou do capítulo de livro, ou do que você está lendo nesse momento. Larga isso de lado e para escrever. Não fique tentado aí indo toda vez lá no texto e querendo pegar alguma coisa não, ou não utilize daquela artimanha de mudar verbos e mudar alguns pronomes, porque isso se constitui em plágio. A referência é aquele capítulo que vem lá ao final do seu trabalho e que vai dizer todos os autores que você utilizou para construir o seu trabalho até ali ou o seu projeto de pesquisa. Ela é importante porque ela traz todas as informações corretas. Ela vai trazer o nome do autor por completo, ela vai trazer o ano da publicação, aonde foi publicada, em que tipo de artigo, em que tipo de livro e outros detalhes
que na citação durante o texto você não tem espaço para colocar. Por isso eu disse que tem que ser um casamento perfeito. Para cada citação que você fizer, precisa de aparecer a referência coerente, inclusive com as datas batendo. Você fez a opção no seu trabalho das citações terem entrada por autor-data, como eu expliquei, lá nas suas referências você vai ter que colocar os autores em nome por ordem alfabética, porque aí fica fácil do seu avaliador ver se aquela entrada que você deu de citação lá tem conferência aqui nessas suas referências. Se você fez a opção de utilizar a entrada numérica, as suas referências vão estar em ordem numérica de aparecimento do autor ao longo do seu trabalho. Então, o autor que apareceu a primeira vez, independente da inicial do nome dele, vai ser o número 1. O autor que apareceu pela segunda vez, independente da inicial do nome dele, vai ser o número 2 e assim por diante. Então, é uma opção que você tem para fazer ou por autor-data, e aí na sua referência você vai utilizar a ordem alfabética, ou por entrada numérica, e aí na sua referência a ordem vai ser numérica. Fica a seu critério. Agora é importante que você saiba também que já existe aí no mercado vários programinhas que fazem isso por você. Depois experimenta digitar lá na internet programinhas de associação de referência e citação. Você tem vários, alguns pagos e outros não, que à medida que você está escrevendo, quando você faz uma citação, automaticamente ele já faz a associação lá no final com uma referência. Esses programas te ajudam na conferência do seu trabalho para você não ter esse momento extra de lá no final ficar avaliando se você fez tudo corretamente. Bom, chegou a hora de você dar um like no vídeo e deixar aí os seus comentários. Se você quiser falar um pouco mais de citação de referências, fale para mim aí qual é o seu problema para eu entrar nesses detalhes, mesmo que seja por e-mail. Não deixe de compartilhar esse vídeo também com as pessoas que você sabe que precisam desse assunto. Até a próxima semana e um grande abraço!